Fala galera, vamos falar rapidinho sobre inspect e inspect.trace. Muitas vezes na sua aplicação você vai ter, obviamente, dados que mudam o tempo todo, né? E às vezes você perde um pouquinho o controle de onde essa variável está sendo inicializada, em qual componente, por que que ela está mudando, esse tipo de coisa. É nessa hora que o inspect e o inspect.trace vão te ajudar bastante. O que o inspect sozinho já faz? O inspect o $inspect, né? Ele é uma runa, vem direto do Svelte, não precisa importar de lugar nenhum, que você passa um valor. Esse valor, no caso, eu estou passando aqui o vezes 4, tá? Aqui, só para introduzir rapidinho, eu tenho várias camadas, né? Eu tenho um contador, eu tenho o dobro do contador, o vezes 4 e o vezes 8. E eles mudam toda vez que eu clico na borboleta aqui. Então, se eu estou querendo inspecionar, por exemplo, vezes 4, de repente tem algum bug que eu estou achando que está vindo daqui, ou enfim, tá? Estou querendo entender por que esse valor está mudando. Na hora que eu coloco o inspect aqui, você vê que ele já colocou para mim que ele foi inicializado com valor 0. Por quê? Porque o vezes 4 é o dobro vezes 2, o dobro vezes o count vezes 2 e o count é 0. Então, 0, certo? Mas na hora que eu clico na borboleta aqui, ele me dá update 4. Show? Então, com o inspect, você não precisa ficar fazendo console.log, você não precisa criar um effect para colocar um debugger lá dentro. E mesmo que você usasse debugger, ia ser um pouco chato, porque o count aqui e esses derived, eles não são exatamente um valor. Eles são um signal, porque é assim que o Svelte implementa por baixo dos panos, para ter reatividade, enfim, tá? Por isso que o inspect é muito interessante. Você simplesmente taca ele em qualquer lugar da sua tag script e vê as razões e os valores daquela variável, né, ver o porquê dela ter mudado ao longo do tempo. Só o inspect já é super interessante, mas o inspect.trace eu acho que ele é mais interessante, só que os casos de uso são menores, tá? E ele é um pouquinho difícil de explicar. Muitas vezes você tem uma função que faz alguma coisa e essa função está mudando o valor de 500 lugares, de 500 componentes diferentes ou um lugar acima. Digamos que você tem uma aplicação que tem o login, que tem o usuário, e aí tem vários lugares usando esse usuário. E de repente, num caso específico, o valor do usuário está quebrado, tá? É muito difícil você localizar exatamente onde esse valor está tendo problema, porque a aplicação é uma aplicação muitas vezes grande, com vários componentes, com vários lugares. O inspect.trace ajuda nessa hora. Por quê? Porque o inspect.trace ele só pode ser usado dentro de uma função. No caso, eu estou usando um effect, tá? Mas isso daqui funciona em qualquer... o inspect.trace funciona em qualquer função. O que o inspect.trace faz? Ele vê quais variáveis do Svelte estão sendo usadas dentro dessa função. No caso aqui, a gente está usando a vezes 8. E toda vez que esse valor for atualizado ou for inicializado, ele vai dar para a gente o caminho certinho do que mudou e por que mudou. Vou mostrar aqui. E só ignora o erro de TypeScript, porque essa funcionalidade é razoavelmente nova e eles provavelmente erraram o tipo aqui. É porque você pode dar um nome, então tem uma string opcional aqui. Mas ela é opcional, inclusive na documentação está sem, tá? Mas enfim, na hora que eu coloquei inspect.trace, primeira coisa que ele falou, esse trace está sendo colocado no effect. No caso de eu ter uma função com um nome qualquer aqui, ele ia colocar o nome da função. E no effect desse arquivo, page.svelte, nesse caminho, na linha 11. Beleza? Então ele já está me dando todos os caminhos para eu saber onde que eu coloquei esse trace, onde que eu coloquei esse monitoramento. Mas ele também me deu que eu tenho uma variável derived aqui dentro, que é o vezes 8, com o valor 0. E na hora que eu clico na borboleta, ele faz a mesma coisa, botando derived 8. Só isso já é interessante, né? Mas, não sei se vocês notaram, mas isso aqui, esse derived 8 aqui, que é o vezes 8, ele é uma árvore. Ele não é só um valor, ele não é só um log, ele é uma árvore.
E é dentro dessa árvore que está o pulo do gato. Dentro do derived 8, por que o derived 8 tem esse valor? Ah, porque ele foi derivado de um derived 4. Porque é o vezes 4 aqui. E o que esse derived 4 é? Ele é derivado de 2, que é o dobro. E o que esse derivado de 2 é? Ele é o derivado do state 1. E em todos os pontos, ele coloca, por exemplo, no derived 2, ele está na linha 5 desse page.svelte. No derived 4, ele está na linha 6. O derived 8 está na linha 7. Né? Ele coloca todos esses dados para a gente entender se algum dado está tendo algum problema e você tem uma aplicação grande e isso é um objeto complicado, por exemplo, você vai ver o passo a passo. Onde foi que esse dado deu errado? Foi no início, foi na inicialização, foi nesse meio de caminho, foi nessa função específica, foi porque eu derivei errado, foi porque ele vai te dar todos os recursos para você entender qual o caminho que foi percorrido. De novo, é raro você usar, mas quando você precisa, ele é extremamente essencial. Beleza? Espero que tenha sido interessante para vocês. Eu vou usar pelo menos o inspect para tudo daqui para frente, porque antigamente eu vinha aqui e colocava vezes 4, por exemplo, e era um saco, porque aparecia no template, às vezes era um objeto, enfim, era um rolê, tá? Eu vou usar o inspect para tudo. O inspect.trace é bom para você ter na sua caixinha de ferramentas. Show? Dúvidas nos comentários, links na descrição e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.